Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um Pode Isso, Aloísio. E no episódio de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui de novo, né? Hoje ele é secretário de Cultura, mas ele é um historiador que entende muito dessa questão cultural, essa questão antropológica, é espírita também, entende muito de pessoas, essa questão transcendental. É um amigo meu e que eu trouxe aqui para a gente poder discutir um pouco sobre essa questão cultural da nossa região, do país, entender um pouco sobre pessoas, esse momento atual que a gente está vivendo. Muito obrigado, Alex. Seja bem-vindo ao Pode Isso, Aloísio. Hoje nós vamos conversar muitas coisas bacanas, tá? Conversaremos muito, viu? E, Tá ó, legal, pode isso, Luiz. Alex, então, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é o Alex? Com o que trabalha? O que você gosta de fazer? Vamos contar um pouquinho quem é você para o pessoal de casa. Vai, tá ouvindo? Bom, primeiro agradecer, né, Luiz, você ter me convidado para estar aqui batendo esse papo contigo, né, nesse programa que já é sucesso aí na nossa região e quem sabe aí internacionalmente. Então, eu, né, sou barragarcense de coração, porque sou baiano de nascimento, né? Então, com um aninho, meus pais vieram para cá, eu tinha 1 ano, e eu fui criado nesse espaço que eu considero mágico, que é a nossa região aqui a partir de Barra. E, assim, aprendi desde pequeno a interagir muito com as pessoas diferentes, né? Então, eu brinco que eu brincava desde dos locais mais simples da cidade até as casas mais suntuosas, né? Então, eu conseguia, graças a Deus, tive essa oportunidade de ter amizade ali em todos os espaços. E cresci aqui. Aqui meu pai tem um comércio já há quase 50 anos no mesmo lugar. Nossa. Né? Hoje é o comerciante mais antigo da Avenida Ministro João Alberto. A lanchonete dele é o Bar do Bagaceira. Bagaceira. Então, o mais antigo hoje da avenida. E cresci naquele meio do comércio, com muita gente conversando, conhecendo, interagindo. E me apaixonei muito cedo pela cultura da cidade, justamente por isso. Ali tinha a turma que trabalhava com garimpo, ia lá, os sertanejos, os peões de fazenda, os profissionais liberais, então o médico ia lá beber uma pinguinha, né? O advogado estava lá tomando sua cervejinha, e pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Ali vinha Era o Samir, point. herdeiro aí dos palestinos, né? E assim, Aloysio, eu me desenvolvi nesse olhar acerca da diferença, né? Como que éramos diferentes. O Chavante estava ali, né, todos os dias lanchando, pessoas de diversas idades, escutando as histórias que os mais velhos contavam, vendo as novidades que os mais novos traziam. Então, eu sempre tive essa proximidade muito forte com a diversidade de ser, de cultura e tal. E, dessa maneira aí, me encaminhei, eu acredito que é por questão de energia, né, para vir na Univar fazer o curso de História. Então, me formei aqui, me licenciei em História, aqui no Univar, e a partir daí iniciou um novo ciclo na minha vida, que é o da educação. Né? Me tornei professor e já são 22 anos trabalhando na área da educação em todos os níveis. Então, consegui ser aprovado no concurso público do Estado de Mato Grosso, né? Sou servidor do Estado de Mato Grosso, da educação, e dessa maneira trabalhei com crianças, jovens, a melhor idade, até chegar aqui de novo no Univar, onde vim trabalhar no ensino superior a partir de 2004. Olha que legal. E estou por aqui até hoje, né? E dessa maneira, assim, milito na educação. Com o passar do tempo, esse universo se ampliou de possibilidades. Estive também, como estou até, iniciando o processo de trabalho na política. Então, fui trabalhar como secretário de Cultura entre 2013 e 2015, na gestão Roberto Farias, primeira gestão. Depois, fui eleito vereador por Barra, né? Estive no parlamento entre 16 e 20. E agora estou novamente atuando também na Secretaria de Cultura, né? Na gestão do Dr. Adilson Severino.
E agora, mais maduro, né, mais, com a visão um pouco mais ampliada, aí é que eu entendi o tanto que nós aqui, né, somos esse vulcão de diversidade em todos os sentidos, para o Brasil e para o mundo, sabe, Luiz? Então, assim, eu sou essa pessoa que está aí, precisa aprender muito ainda. Estamos chegando aí na metade da vida e entendendo que podemos, de alguma maneira, contribuir sempre com a sociedade. Eu acho que você está no cargo perfeito, porque é professor de história, né, entende muito de história, e secretário de cultura, acho que você está no cargo certo. Inclusive, eu acho que hoje a gente poderia conversar muito sobre isso. Você também é espírita, né? É importante também falar isso, ou seja, eu estou falando isso de espírita por conta dessa sensibilidade em relação às pessoas, que eu acho que é muito importante, e hoje eu queria que a gente falasse um pouco disso. Qual que é a sua leitura sobre mundo hoje, você como professor de história, entendendo sobre cultura, sobre toda essa questão histórica da população, das pessoas, e também tendo essa visão espírita? Como é que você faz a leitura de mundo hoje em relação às pessoas de hoje? É complexa a pergunta, né? Não, totalmente. Mas assim, Luiz, é interessante, a gente meio que falava sobre isso. Esse século XX é um século de uma velocidade. A palavra define isso, a velocidade. Então, a velocidade de formação, né? De produção, intensidade, velocidade, intensidade. Isso, por um lado, é muito bom, porque a sociedade nunca avançou tanto, está claro isso, né? Que em milhares de anos, em 100 anos, avançou gigantescamente. E nos últimos 50 anos, nós temos um início ainda mais avassalador, e nos últimos 20 anos, e agora na última década, algo que ele é um destruidor de personalidade, no sentido de que ninguém está pronto e acabado. Então nós somos essa diversidade. Tem um livro que ele fala sobre a identidade cultural na modernidade, que é do Stuart Hall. E esse cara, ele fala, olha, nós somos descentrados, nós somos agora formados no contato com o outro cotidiano. Não existe mais aquele cara, não, eu nasci assim, eu morro assim. Síndrome de Gabriela. Isso. Então nós estamos com essa possibilidade, né? Isso está claro. O mundo não tem barreiras, então você toma um produto aqui que você viu na Coreia do Sul, porque você curte o movimento K-pop, e aí você vê a globalizou de uma forma, né? É impressionante isso também. A velocidade das coisas. Hoje em dia a internet, não sei se você tem essa visão também, a internet trouxe uma velocidade tão grande que em poucos segundos, às vezes, começa a disseminar. Você pode ver a própria pandemia, o tanto que foi rápido, tudo bem que a gente está falando de uma coisa física, a informação é muito mais rápida, mas com as redes sociais hoje, uma pessoa fala uma coisa no Twitter, aí vem a cultura do cancelamento, quer dizer, as pessoas odeiam mais rápido, amam mais rápido. É tudo isso. Ama mais rápido e odeia mais rápido. Exatamente. Né? E aí a gente enxerga essa transformação, esses seres humanos atuais, com uma grande oportunidade de usar tudo isso em seu favor e dos outros, né? Mas nós estamos nos tornando, parece que, mais egoístas, ao invés de essas barreiras caídas, a possibilidade da comunicação, né? Você manter mais relações mesmo. Poxa, eu posso manter essa relação agora com um amigo que agora vai ser à distância. Pelo celular. Mas não, eu malemar, eu faço uma lista aqui e mando um bom dia para todo mundo. Ah, legal, mandou um bom dia, lembrou de mim. Mas não é intimista. É engraçado, né? Eu lembro quando, em 95, foi quando eu tive meu primeiro computador. Que é o Windows 95, cara, no máximo a gente ter computador, aquele computador gigante, e aí a gente estava começando a surgir o IRC, o IRC, depois o MSN, e depois as salas de bate-papo. Então, eu lembro que na época surgiu até uma novela na Globo que falava muito de você se comunicar com outras pessoas de outros lugares. Então, assim, era fantástico isso, você poder conversar com outras pessoas. Hoje é tão banal que as pessoas perderam essa vontade. Aí você vê ali, eu falo até por mim mesmo, às vezes você tem 200 mensagens ali, você já está cansado de responder, você só quer, sabe? É engraçado como... E é rápido, gente, 95 para hoje, são poucos anos, se eu for pensar. 25 anos, né? 28 anos. Mas é porque essa velocidade gigantesca das coisas, as coisas ocorrem de tal forma, e a gente falava alguns anos atrás que o conhecimento a cada
3 anos ele estava defasado. Hoje parece que é a cada semana. Né? Aí agora que essas inteligências artificiais acessíveis às pessoas, porque a inteligência artificial, e eu me lembro do filme do Spielberg, né? Você lembra do AI? Lembro. Que falava sobre a sociedade, que os robôs iam tomar conta, e a inteligência. E eu me lembro daquilo, falei, caramba. E assim... E quando você via no filme, não, isso existe, mas em laboratórios, né? Com gente tal. O Homem Bicentenário, eu também lembro desse filme que fala muito disso também, que o homem, a consciência virou um robô e aquele robô quer se tornar humano. Quer se tornar humano, ele adquire a sensibilidade, que é a grande questão do filme do Spielberg, é isso, a mensagem, que era do Kubrick, na verdade, né? O Spielberg pega o roteiro do Kubrick e faz o filme que ele queria ter feito. É dizer o seguinte, o ser humano criou... com a sua imaginação, com a sua expertise, ele cria uma tecnologia fantástica e ele se desumaniza a ponto de a tecnologia se humanizar. E é isso que está acontecendo, eu acho. O ser humano, você falou uma coisa bem legal. O ser humano, eu vejo que ele está ficando frio. Porque, por exemplo, a gente estava falando mais cedo, a dificuldade das pessoas de hoje em dizer, oi, você está bem? Sim. Isso é humanizar. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, dentro da arquitetura, surgir aí a biofilia, não sei se você já ouviu esse termo, dentro da arquitetura, esse termo está bem atualizado. Eu fui na feira agora de arquitetura no mês passado, e o que eu mais vi é plantas, natureza dentro dos ambientes. Por quê? As pessoas estão se tornando tão frio. Ano passado, na última feira que teve, era o concreto, mármore, pedra, né? Cimento, frio. Agora não, agora começou a vir a natureza. E é uma tendência que vem lá de fora. E a gente começa a analisar que, tipo assim, nós estamos ficando frio e a gente precisa que a natureza venha nos humanizar de novo. E, ao mesmo tempo, as pessoas também estão assim, elas estão frias, elas não têm... Hoje em dia eu vejo uma dificuldade das pessoas de ter empatia, rapport com outra pessoa. É simplesmente olhar para o outro... Ter empatia, olhar, você está bem? Olhar para o outro. A gente começa a sentar numa roda de amigos, está todo mundo ou está no celular ou está contando de si mesmo. Ninguém quer ouvir o outro, ninguém quer perguntar, você está bem? Como é que estão as coisas? Ou perguntar, você fez aquela prova, você passou? Sabe? E é preocupante isso. Perguntar, né, como é que você está, porque isso é algo que nós estamos meio que em letargia mesmo. Sim. Eu vejo que é uma letargia, não é que nós perdemos, está aqui. Precisa ser estimulado para sair porque de eu novo. não sei, agora eu não sei se isso tem a ver com essa tecnologia que está avançando. Você sabe que tem uma situação, Luiz, que é isso, a gente entendendo essa coisa do ser humano agora, nesse momento, né? De transformar. A gente está tendo tanto entretenimento à disposição. É verdade. Que eu vi alguém dizendo isso esses dias, né? Você abre Netflix, HBO, Disney, não sei o quê, Apple Plus, é tanta coisa para você ver, aí você... Que ficou tedioso às vezes. Aí né? você olha aqui, não, esse aqui mandou um vídeo legal, vou ver aqui no Zap. Aí o Insta, não, tem que mostrar, sei o quê. Então, é tanto entretenimento que o resto do tempo você trabalha para você sobreviver e meio que nos trouxe essa letargia. E aí, sabe onde é que está transferindo essa questão da empatia? Para onde? Por exemplo, um dos lugares é para a criação de animais, de pets. Como cresceu gigantescamente. As pessoas têm um gatinho, têm um cachorrinho. Nossa, eu não vou nem falar quantos eu tenho lá em casa. Ou o outro que anda com o passarinho aqui, não tem assim? A calopsita. Passarinho, a calopsita, um beijo, não sei o quê. Quer dizer, aí estamos aqui no entretenimento, o cachorrinho no colo, o gatinho, interage ali um pouquinho, passeia, faz caminhada, atividade física com o cachorro, né, com o passarinho, escutando aqui o podcast, aí eu gosto de escutar, tem informação. Mas está muita coisa assim, a gente introjetando a informação, mas ela não tá retornando no fazer. Não, e eu vejo às vezes que a gente às vezes está com a televisão ligada, assistindo Netflix com o celular, vendo outra coisa, e com o tablet fazendo outra coisa. É tipo assim. Sim, tranquilo. E aí, distantes no mesmo espaço. Né? Que coisa mais... Exato, você está presente, mas está no futuro, ou está no passado. É uma coisa assim. E eu me lembro, né, de uma época que, para que nós... A questão do consumo também é algo que a gente a pensar. Né? Nós somos muito estimulados a entrar em uma era do consumo que, por exemplo, os Estados Unidos da América já tinha desde os anos 50, o Japão desde os anos 70, os países de primeiro mundo, a Europa meio que está fazendo um roteiro ao inverso. Sim. Ela chegou nesse ponto também após a Segunda Guerra Mundial, e você vê que agora a Europa
é o que estimula a visitação. Os lugares intimistas, a coisa do cara andar de bicicleta, não ter carro, usar o serviço público de transporte, trabalhar metade do dia no serviço, outro dia é o ócio criativo. A Europa está tendo muito isso. Então, assim, na nossa época de criança, de adolescente, a gente, para falar com alguém de outro país, era uma coisa louca. Era uma carta que ia para um barco. Se você conseguisse fazer um telefone, um DDD, um trem, muito doido. Telegrama, quando que era assim, se a gente for ligar para alguém lá no outro país, cara, você falou oi, tchau, eu não sei quantos... É muito dinheiro, então você tem que falar rapidinho, porque é muita grana. Ou você manda uma carta. E agora não, isso está essa interação ela está tão gigantesca que a gente não se lembra disso. Não, né? A questão do consumo também, Luiz. Eu brinco, né, quando eu falava sobre isso na sala de aula. Quando eu tinha lá meus 15 para 16 anos, eu queria ter uma bicicleta daquelas de marcha, né, aquelas que o pessoal anda assim meio dobrado. Sim. E era caríssimo. Então, o que eu fiz? Eu passei um ano comprando as peças de uma bicicleta daquela. Olha só. Comprei a catraca, comprei o pedal, comprei o alongador do banco. Aí comprei o quadro. O quadro eu comprei numa bicicleta velha, o cara estava encostado, o quadro quebrado, rachado, e aí ele vendeu baratinho. Aí eu desmontei, joguei tudo fora, porque não aproveitava nada no seu quadro. Uhum. E aí, me lembro, levei no Beto bicicleta, o Beto soldou, pintou, e depois de um ano, aí eu fui levando, aqui tá os pneus, aqui tá o aro de alumínio, não sei o quê. Então eu demorei um ano para montar uma bicicleta. E depois de um ano com ela, eu a vendi pelo valor mais ou menos 60% do que era uma bicicleta nova. Porque os bens de consumo, eles tinham mais valor, eles eram quase que bens de posse realmente. A pessoa tinha uma televisão há 10 anos, ela vendia a televisão por metade do preço de uma televisão nova. Não é que nem hoje, que o celular deu 3 anos, tchau, joga fora. Depende do celular. Né? Tem celular aí que você vai vender, que você está quase preso. Hoje em dia tem uma marca. Eu não vou falar, né? A marca específica aí que você compra é um bem. Exatamente. Então, assim, nós entramos nesse mundo do consumo também, descartável. Sim, então, a televisão, você pagou 6 mil, mas daqui 4 anos, você se livrar, alguém vai tipo, eu te dou 200, 300 reais. Exatamente. Porque tem uma tecnologia muito mais, uma tela que ela dobra, que você põe na mochila e leva embora, não sei o quê. É isso mesmo. E é uma outra característica dessa nossa sociedade. Então, por isso que tem isso que você fala. A gente acaba não sabendo diferenciar que as pessoas não são descartáveis. Sim. Elas não são de consumo rápido. Sim. E a gente meio que confunde, né, as relações que a gente tem com coisas e pessoas, né? A gente coisifica as pessoas. Acho que esse é o termo. Eu vi até esse termo em algum lugar, coisificar as pessoas. E aí o animalzinho, ele é bonitinho e tal, então eu fico com ele aqui, não vai falar nada. O máximo que vai fazer, me morrer. Não me atrapalha. Entendeu? Então, essa coisa do coisificar a pessoa. E eu não quero ter... Tem gente que fala assim, não tem paciência mais de escutar as pessoas. Olha que coisa doida. Nós somos criados... Eu escuto tanto isso. Eu estou sem paciência. Não, credo. Eu entro lá, a pessoa já fala bom dia, eu já estou irritado. Olha aí. Tem gente que fala assim, a pessoa já falou bom dia, eu estou irritado. Tem uma coisa tão absurda. A Alexa já conversa comigo. A Alexa já conversa comigo. Agora tem o chat GPT. Eu quero ver a Alexa virar, o chat GPT virar uma Alexa da vida. Você vai ver. Eu lembro imagino quando nós chegávamos naquele livro do Hair, lembra daquele filme? Acho que é Hair, que é a Scarlett Johansson, ela é uma inteligência artificial. Her, sim. E aí é o menino Joaquim Fênix, né? Sim. E ele se apaixona por ela. E nossa, aí ele consegue... Ganhou um Oscar, não ganhou aquele filme? Acho que ganhou um Oscar. Ele é um filme muito... Me traz essa reflexão. E faz a gente pensar, porque você vê o nível de carência. Isso é legal. Como as pessoas estão carentes hoje em dia ao mesmo tempo, elas estão fechadas, muitas estão fechadas, eu vejo muito assim, tem perfis de pessoas que estão tão fechadas no mundo dela, não conseguem se abrir porque não confiam, porque ao mesmo tempo eu vejo grupos de pessoas que não conseguem mais confiar umas nas outras, porque eu acho que essa era da informática trouxe muita exposição também. Uhum. E tem gente que não gosta de se expor, não gosta de ser exposto. Sim. E aí a pessoa se fecha. Então, aí você começa a ver. A gente estava falando mais cedo. Parece que cada dia que passa as pessoas estão com mais problemas e mais problemas e mais problemas e a gente acaba se fechando no nosso universo e não se abre para o mundo. Aí isso coisifica a pessoa, né? A gente acaba nesse movimento de coisificar e de ficar mais frio. Né?
E assim, a gente falava sobre isso, né? E a gente está com tanto medo de se expor, a verdade é essa, porque uma coisa que você fala pode te cancelar, né? Pode, é Então, alguém verdade. pega aquela fala. Eu vivi isso, ainda bem que um pouquinho antes dessa cultura de fato do cancelamento. Lá na época ainda da vereança, pegaram uma gravação, uma fala minha, editaram, e aí fizeram parecer, né, uma maneira para que levasse, tá vendo? Essa pessoa está usando o poder para exigir e tal. E como foi difícil desconstruir aquilo, porque aí aquilo é automático. As pessoas, inclusive, elas têm essa coisa do negativo mais forte e elas querem, quando Mas é isso coisa ruim, elas gente, dispersam mais construir uma carreira leva anos, mas desconstruir, destruir é poucos minutos, segundos, é isso hoje é aí. segundos. Papo, uma fala mal colocada e tal. Então, assim, isso também está fazendo com que as pessoas elas se exponham menos, né? E queiram menos contato com os outros, porque nós ainda não chegamos a um padrão de equilíbrio de saber que nós estamos nessa transição do que era comum. Eu vejo, leio um texto que de vez em quando as pessoas elas compartilham, né? Olha, na minha época, já viu esse? Na minha época, que eu não gosto de falar isso, a camisa da escola era não sei o quê, a gente fazia tal coisa, o fulano era o bola não sei o quê, o gordinho era não sei o quê, o magrelo era o caniço. E não tinha problema. Cara, era uma época. Não se compara. A gente até na história fala, né? É anacronismo. Você querer comparar eu agora com eu 30 anos atrás. Sim. Não dá, o contexto é diferente. É outra época, realmente. É outra realidade. Então, assim, acontecia, beleza. Chegamos aqui todos vivos. Mas não podemos normalizar hoje aquela conduta. Aquilo era uma época. Verdade. Agora não. Agora está claro, foi posto que a pessoa não gosta de ser... A gordofobia, isso é sério, porque mexe com o imaginário, mexe com a autoestima. E eu falo até mais, não só a gordofobia, porque hoje a gente estava falando... A magrofobia, gente, eu falo por mim. Não, porque, Luiz, a psicologia hoje explica. Aquela época, inclusive, nós não tínhamos essa percepção assim, muito apurada. Então, às vezes, eu tinha um amigo, a gente fazia o bullying com ele batia. Então, ainda bem que ele batia, né? Porque ele tinha uma maneira de reagir com relação àquilo. Mas, assim, outros não. E a gente percebe que ficaram pessoas introspectivas enquanto adultas. Sim, isso fica... Aí hoje eu consigo ver isso, mas eu não entendia. Então, passou, beleza. Não podemos normalizar e falar que agora... Não existe bullying, cara. Existe. Acabou, bullying esquece existe. isso. Então, as pessoas têm que entender que essa nossa sociedade ela é muito exigente, porque nós chegamos no ápice do conhecimento, de reflexões complexíssimas sobre a psique do ser humano. Sim. Muito complexas. E uma coisa eu fico pensando, com essa evolução toda, eu estava até fazendo uma reflexão em relação, por exemplo, aos indígenas, que eu acho que cada dia que passa, eles estão perdendo a cultura deles, porque essa questão da digitalização, desse mundo virtual, eu vejo que cada dia... Isso é uma percepção minha, Alex, eu não sou historiador. Não. Me perdoe se eu estiver agredindo aqui. Eu vejo que parece que a impressão que eu tenho é que os indígenas estão perdendo os traços culturais deles. Sim, por exemplo, eu não estou vendo ninguém armazenando, eu não estou vendo... Mesmo que eu acho que eles têm que evoluir, todo mundo tem que evoluir, a gente tem que se adaptar ao mundo novo. E eu falo que isso que está acontecendo, na minha percepção, com os indígenas, está acontecendo com a gente também. Você concorda com isso? Você acha que a cultura nossa, com o passar dos anos, ela está se perdendo para tomar lugar uma outra cultura? A gente entende assim, Luiz, o mundo das relações há todo um pensamento com relação, por exemplo, às populações indígenas. Para que elas, de fato, mantivessem a cultura intacta, elas teriam que estar se isolar, fechadas. Isso é verdade. E não chegar a nada. E hoje você vê a juventude chavante, por exemplo, que a gente tem muito contato, todo mundo está com celular, cara. Eles têm as músicas que são traduzidas por eles, do português e tal. Então, a juventude chavante, que principalmente próxima de nós aqui, ela não é mais a juventude de daquela 40 época. anos atrás. Mas há, por exemplo, no caso nosso chavante, os anciãos, eles
tem uma preocupação em manter as tradições culturais. O que você acha que poderia ser feito para manter? Sua opinião enquanto secretário, sei lá. Primeiro dar essa condição para que eles mantenham, né, que são os rituais de passagem, os rituais de interação com a natureza que eles têm, né? Criar, inclusive tem um projeto nesse sentido, que é a criação de um centro que é de um grupo de Chavantes, em parceria com hoje o nosso diretor da FUNAI, que é o Gabriel Muriá. Sei. A criação de um centro de referência e estudos indígenas. Que legal. De manutenção, de perspectiva histórica, cultural e produção de conteúdo. Olha que legal isso. Para eles, por eles e para quem quiser fazer de fora, que tenha um padrão de respeito à cultura. Né? Mas eles estão também inseridos nesse processo que nós estamos falando. Sim. Não tem como segurar mais. Uma coisa que eu vi, por exemplo, há uns anos atrás, eu fiz, com a ajuda até do Sebrae, eu participei de um projeto onde eu queria resgatar um pouco desses pictogramas, dessas pinturas indígenas no Brasil, principalmente dos Chavantes aqui, que são os indígenas da nossa região. E eu fiquei impressionado com a falta de material. Eu fui em Brasília, no Museu do Índio, eu busquei material lá, não tem. E aí é por isso que eu tô até comentando sobre isso. Eu vejo que não há trabalhos em si de registro, de catalogar. Eu lembro que quando eu fui na FUNAI daqui da cidade, um indígena me emprestou um livro. Olha isso. Você vê como se faz. Um indígena me emprestou um livro que eu tenho até ele escaneado até hoje, que tem, porque eu sou fascinado por esses símbolos indígenas dos Chavantes, os tipos de pintura corporal, o que significa. Isso é fantástico. Eu adoro a cultura. E é uma coisa que está muito neles. Aí eu falo, gente, aí eles vão mudando de geração, vão morrendo, e o que vai acontecer? Vai preservar, é verdade. Eu tenho amigos indígenas meus que moram de outro estado, eles falam que tem regiões do Brasil que a questão religiosa dos indígenas são muito fortes. E dentro mesmo da cultura deles, eles vão se dividindo, parte para essa questão da globalização e parte ainda fica restrita. Então eu vejo que falta, talvez, políticas públicas, eu não sei nem se a gente pode falar assim, porque você está entrando dentro de uma outra cultura. Total. Mas eu fico com tanto medo daqui, sei lá, 10 anos, o que vai acontecer com os nossos indígenas? Vai se perder. Se não tiver essa preocupação, que é o seguinte, por exemplo, as próprias hoje, quando se fala em missões, né, religiosas, a gente sabe que, historicamente, por exemplo, aqui nós temos a missão dos salesianos, né, dos Douros e dos Chavantes também. Então é histórico isso. Houve esse movimento, né, das religiões irem até essas comunidades. Mas hoje existem decretos, regras que não permitem mais que seja feito como era feito. Entrar para dentro da comunidade, fazer lá, né, a representação religiosa e levar a visão de mundo de fora para lá. Eu sou contra isso também. Então assim, hoje tem a questão da autodeterminação deles, né? Então, quem quer e quis e viu, vai e faz. Mas já há hoje uma preocupação, pelo menos tem, regramento, para a manutenção das tradições e crenças, né, nativas. Eu acho muito difícil, porque é aquilo que a gente está falando. A comunicação não tem como falar que não vai entrar, já entrou. Então, você vai nas aldeias, está lá todo mundo com celular, conectado com o mundo. Eu nem sou contra isso, porque eu acho que isso faz parte. Então, o que tem que ocorrer é essa preocupação. Então, por exemplo, quando a gente fechou a parceria para ter o centro de referência, é para isso. O centro de referência ele é um gerador de estudos, um gerador de políticas públicas, para que ocorra a manutenção da tradição. Entendeu? Porque, assim, pode ser que daqui a 50 anos, seja lá os índios, esses indígenas, né, os Chavantes, no nosso caso, eles estejam totalmente adequados, vamos dizer assim, ao imaginário não indígena, né? Então, você chega lá, as casas produzidas já não terão mais a arquitetura deles, mas lá vai ter uma referência, um centro de referência, vai ter uma casa matriz, mãe, que falou, não, se a gente precisar fazer, a gente sabe. É assim. É assim. Nem que seja como museu. Né? Hoje em dia não tem o Museu de História Natural, que você vê como era naquela época. Eu acho que deveria ter algo catalogado. A manutenção da linguagem. Como era. Dos ritos, dos mitos. Então, e uma das coisas que mais perde é a linguagem, que eu vejo. A língua está se perdendo. Eu penso que é algo que deve ser já imediato e breve, é a manutenção
né? E o cuidado nesse contato, nessa disseminação de informação. Porque a gente vê hoje os anciões dizerem aqui que eles estão tristes, porque quem vem para a cidade não quer mais voltar para a aldeia. E não quer mais fazer os ritos, não quer passar pelas tradições, né, de passagem. Então, eles estão muito preocupados. Eu fico também. Claro, para mim é mais fácil, né? Ficar de fora preocupado, mas imagino para eles que... Imagina, a gente no lugar deles, é óbvio que a gente ia querer ficar aqui, né? Eu entendo. Total. Então, assim, é uma preocupação que nós deveríamos ter, mas não, falar, não, deixa lá. Você acha que a educação, de modo geral, no Brasil, sei lá, poderia fazer alguma coisa para tentar resgatar isso de alguma forma? Você acha que é possível fazer? Eu acredito assim, tudo tem parte de um planejamento e de ações positivas, né? Então, tem que ter a questão teórica já existe, o que fazer já sabe, né? Nós temos antropólogos aí que sabem o que tem que fazer e já agem muito. O Parque do Xingu, ele é um exemplo, né? Porque ali tem a tecnologia, então hoje tem muitos jovens, tem os núcleos de produção audiovisual dentro das aldeias, produzem muito documentário. Olha que legal. São premiados internacionalmente. Vamos explicar. O que é o Parque do Xingu, para quem não sabe? O Parque do Xingu é uma área que fica aqui próximo já ao Pará, né? Delimitada à época ainda um trabalho dos irmãos Vilas Boas, que conseguiram juntar lá dentro diversas etnias que estavam naquele grande espaço, né? E esse parque hoje ele abriga uma diversidade de etnias nativas e que lá, como tem essa questão de ser um parque nacional, né, de preservação da cultura e da natureza, há um cuidado maior em quem entra lá. Entendi. E há um cuidado maior com a saída de lá, né? Mas os nativos têm todo um suporte de saúde, por exemplo, saúde pública, né? Se preocupam. Então, quer dizer, é uma região protegida de fato, sim, cuidada, né? Sim. É bom saber. Muito ameaçada, né? Porque assim, a fronteira dela, a borda dela, onde acaba, começa o Pará. O agronegócio. Entendi. Então, realmente é bem na bordinha, não tem nenhuma área de proteção ali entre São muitos interesses conflitantes ali. Interesses conflitantes. Então, tem muita produção consciente? Tem, que não quer invadir aquilo ali, né? Porque sabe que aquilo ali é uma riqueza para o país. Mas tem a pressão, principalmente de grilagem, né? Sim. A pressão de terra, quer entrar, quer invadir, né? Os garimpos e tal, ilegais, irregulares. Então, eu penso que é pegar o que já existe de produção, do que existe de conceito, do que existe de projeto e executar, né? E aí a gente consegue. Eu vi a Sônia Guajajara falando essa semana, falou, vocês não estão entendendo onde é a terra indígena, vocês não têm que se preocupar que o indígena tem que ir lá produzir riqueza, que ele tem que produzir, deixa ele plantar, porque ele tem uma área enorme, poderia ser plantio para eles, tá? Isso é uma decisão deles, beleza. Eles têm uma área que poderia ser mineração, né, bem controlada, com cuidado, para não ter tanto impacto. Ela falou, você tem que preocupar com isso, a própria reserva já é uma riqueza. Vocês têm que entender que as maiores áreas de proteção ambiental do país são reservas de indígenas, e isso tem que ser riqueza. O estrangeiro tem que pagar com crédito de carbono, tem que visitar lá o turismo e deixar dinheiro. Então tem que entender que não é essa a perspectiva. O indígena tem que ter o dinheiro dele para ele ter melhor qualidade, porque está lá abandonado. Não. Se o Estado faz um mínimo de acompanhamento, ele não vai passar fome, ele não vai, vai chegar alimento lá, se ele não consegue caçar. Então, se o Estado tem uma presença mínima, ele mantém aquilo lá e o bioma está protegido. E aí ela fala, põe a pesquisa lá dentro por meio da pesquisa com a fauna, com a flora, você retirar insumos para serem produzidos, para serem patenteados, sementes, raízes, folhas que vão para... Imagine você coletar folhas de milhares de árvores que vão virar creme para estética. E isso acontece, moe, vira, semente, né? Sementes, frutos. O ecoturismo, né? Que é algo que a gente está tentando implantar aqui, que é a visitação na aldeia. A pessoa vem lá da Europa, ela quer ir lá para a aldeia e ver o que os caras fazem.
e chega lá, faz umas danças, rituais, pinta ele, põe ele para deitar numa rede feita de cipó. É isso, ele tirou foto, deixa lá $1.000, de repente, para aquela aldeia. Que é o que acontece. No Xingu tem muito isso, tem muito etnoturismo. Tem gente do mundo todo. Olha isso. Lembra do Leonardo DiCaprio? Sim, lembro. Então, os caras vão lá e deixam. É uma expertise. Não precisa produzir, derrubar a árvore para produzir. Não, já está produzindo lá de fora. Deixa o agronegócio onde existe. Isso é empreendedorismo também. Eu acho que é importante a gente falar isso. Existem várias formas de você empreender, no caso dos indígenas, sem ter que desmatar, sem ter que destruir, né? Eu sou a favor disso também. Ecoturismo, e você quer ver outra coisa? Até a própria artesanato indígena. Total. Que aí nós vamos chegar num ponto daqui a pouco que eu quero discutir com você. Total. O artesanato indígena é uma coisa muito forte. Aqui na nossa região, eu sou fascinado por artesanato indígena. Assim, eu gosto muito de artesanato de modo geral. Eu viajo o Brasil, eu sempre fico vendo o artesanato. E o artesanato indígena é muito valorizado fora do Mato Grosso. Muito valorizado. Então, por exemplo, eu vou contar aqui, porque eu estou com medo até dos banquinhos depois. Aqui na nossa região tem uns banquinhos feitos de animais. Você já deve ter visto tartaruga, tucano. Sim. A coisa mais linda. Aqui, cara, você acha na rodoviária, você tem as lojas indígenas, você compra baratinho, R$100, cento e poucos reais. Você vai no aeroporto de Brasília, você vai em lojas em São Paulo, até em Goiânia, o mesmo banco. Pirinópolis, você vai, o mesmo banco, está R$4.000, R$3.000. O mesmo banco. Aí eu fico assim impressionado, como que a gente não valoriza isso? Entendeu? Como que os indígenas não conseguem ganhar dinheiro com isso? Por exemplo, eles poderiam ter associações, aí entra o Aloysio aqui dando, talvez entra o lado tecnológico de criar uma loja virtual, uma associação, que onde eles consigam produzir, porque é uma forma que tem de ganhar dinheiro sem necessariamente desmatar. E é uma coisa linda. Gente, o artesanato indígena é lindo. Eu acho que a gente consegue, sim, fazer com que a cultura seja mantida, sem desmatar, sem machucar, sem, né? Então, realmente, esse é um tipo de coisa que a gente poderia estar falando. E aí vamos falar agora de cultura da nossa região. A gente mora em Barra do Garças, né, uma cidade do interior do Mato Grosso. Eu falo que aqui, Alex, é uma brincadeira. Eu falo que a gente mora no NEM aqui. Porque qual que é a nossa cultura? Eu vejo que o que é muito forte aqui, os indígenas são muito fortes. A gente está dentro de uma região que está entre Chavantes e Bororos, principalmente. Mas eu já fiz estudo aqui na nossa região do Vale do Araguaia, são 11 etnias, se eu não me engano. Mas o Bororo e o Chavante, acho que é dentro do Chavante, que ainda tem 2 ou 3, ainda dentro do próprio Chavante, subetnias, né? Eles têm as famílias. As famílias, muito... São 2 grupos. São 2, né? Isso, acho muito legal. Gente, é fantástico quando a gente começa a estudar isso. E aí, tirando isso, o que mais que a gente pode falar que tem de cultura aqui na região? Eu sei que a gente, uma das poucas cidades do Brasil que tem um discoporto, eu não sei nem se é orgulho. A gente tem uma cultura intergaláctica, né? Só nós que temos. É assim, você falando sobre o artesanato Chavante, eu estava lembrando aqui, alguns itens, Aloysio, o povo chega de fora e eles falam, me arruma, eu pago, eu compro. Que é a gravata do Chavante. É verdade. A borduna. Os cestos que fazem para carregar a criança, sabe? Sim. Bacté, isso. Então, perfeito você falou. Os banquinhos, gente, são lindos. Se tivesse, né, uma perspectiva, aí sim. Eu já tentei criar lojas virtuais para tentar vender isso, mas aí entra todo o IBAMA em cima. IBAMA não, desculpa, olha eu aqui, ó. Não, mas porque tem manipulação de produto natural, né? E aí é complicado, então às vezes a gente tenta fazer algo para ajudar, claro que eu também ia querer ganhar dinheiro com isso, óbvio, né? Mas assim, eu queria também ajudar eles, mas aí acho que tem que partir mais deles do que de mim. E aí entra a questão cultural, eles não têm essa coisa da produção. Então faz quando der, quando acha, vou fazer. Não, sabe? Então tem alguns indivíduos que já têm essa perspectiva. Mas na cultura não tem essa perspectiva. Vou produzir em série aqui 100 gravatas nesse mês para eu vender, para eu ganhar dinheiro. Sim, mas eu não vejo tanto problema, porque, por exemplo, assim, olha, agora temos 10 gravatas. É até legal, porque isso para vender é a escassez. Você trabalha com escassez, gatilho de venda. Mas eu vejo mais pela necessidade. Por exemplo, eu vejo que muitas tribos têm problemas financeiros,
sérios, e isso poderia ser uma fonte de renda para melhorar a situação deles. Total, né? total. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que não vai mudar, não é você falando não é isso de uma aqui. hora para outra. Não é. Mas tem muita, e eu volto a falar, né? Esse Ministério dos Povos Indígenas... Foi uma das melhores coisas ele tem que essa eu acho que criou. perspectiva Sim. de como que a manutenção das tradições pode gerar recursos para as aldeias. Né? Eu estou muito feliz com esse. Então, acho que foi um dos melhores ministérios que foi criado no caminho. Brasil até hoje, viu? Mas, enfim, quando você fala da nossa cultura, a gente, quando estuda a formação histórica dessa região nossa, principalmente Barra, Pontal e Aragaça, a gente é uma cultura única do Brasil. Sim. Eu posso dizer que hoje nós temos um jeito de ser que é só nosso. Sim. Justamente pelo tanto de mistura que a gente tem. A gente é bem misturado. A gente começou misturando, porque aqui era Bororo, né? O nativo aqui era Bororo. Aí misturou com os garimpeiros. Isso que eu falo, os garimpeiros também, Os garimpeiros nordestinos e nortistas. Então veio paraibano, baiano, pernambucano, maranhense. Veio esse povo para cá, misturou com quem já estava aqui, que era o sertanejo goiano, que vinha tocando gado, o ribeirinho, o indígena Bororo, e mistureba. Aí vem os anos 40, Fundação Brasil Central, Marcha para o Oeste, aí vem mineiro, paulista e carioca. E mistura de novo. Quem já estava aqui, mistureba danada. E nos anos 70 vem a migração sulista, as colônias dirigidas, e aí você tem o gaúcho, o paranaense e o catarinense, que vieram nessa leva dos 70. E, de novo, nós nos misturamos. Sim. Então, assim, Aloysio, nossa cultura, quando as pessoas às vezes perguntam assim, pô, mas qual que é a nossa característica? Porque você vai na Bahia, lá você vai em Cuiabá, tem a viola de coxo, não sei o quê, e nós Cururu, somos siriri. tudo. Nós não temos essa coisa específica, porque nós somos essa mistura de tudo um pouco. Uhum. Então, a gente tem o nordestino, a gente fala, e aí eu até comentava isso esses dias, né? Quem é criado aqui, educado na cidade, você vai ver que quando ele for falar, a palavra com E, ele não fala E nem O, ele fala E e O, que é do nordestino. Ele vai falar o R, porta, às vezes, do goiano, do mineiro, mas ele fala também porta. Do paulista, do carioca, ou porta do sulista. Então, às vezes, numa conversa... Bem misturado, né? Você escuta isso tudo. Então, nós temos essa diversidade gigantesca de gostos musicais, do jeito de ser, de falar, de pensar, porque nós temos um pouquinho de tudo. Nós temos um pouquinho do nordestino, então tem até um documentário que eu participei e eu tive a oportunidade de falar sobre isso. O jeito a nossa comida do final de semana, ela fala quem somos nós culturalmente. O churrasco que você vai fazer lá na sua casa, ele não é o churrasco que é feito lá no Rio Grande do Sul. O churrasco, o gaúcho que trouxe. É verdade. Olha, estamos assando aqui numa barra. Como é que é isso? Assar a carne? Que aqui a gente faz no fogão a lenha, né? Frita ou cozinha. Não, tchê, você põe aqui um carvão, olha, coloca e vai virando. É assim. Então, aquele churrasco que é feito lá, não é mais o churrasco que é feito aqui, mas foi ele que trouxe. Uhum. Aí, o churrasco né? do nosso final de semana, ele tem a carne do gaúcho, a ideia do churrasco, mas que não é mais só com o tempero. O tempero a gente já faz uma salmoura, um trem, põe uma pimenta de cheiro, põe um alho ali, aí já põe um trem lá do Oriente, não, coloca uma páprica e não sei o quê, um açafrão. Aí você vai e lambuza a carne com aquele tempero, né? Uhum. Então aquilo já não é mais o tempero do gaúcho. Aí quando você vai servir a carne, Luiz, você põe a mesa, quando você posta a mesa, tá ali as culturas daqui. Tá o arroz do goiano, tá a farofa, que pode ser do nordestino, a paçoca, né? A farofa, que pode ser do nordestino, você tem o feijão tropeiro, que é do mineiro, você tem o vinagrete, a maionese, que dizem que é São Paulo e Rio, que quem veio de lá para cá, que trouxe a história de vinagrete e maionese. Uhum. Aí você tem, às vezes você cola ali um quibe, cru, que é árabe, palestino, né? Uhum. Então, quando você coloca a mesa, você fala que tem o gaúcho, que tem o mineiro. É a cultura do patchwork. É isso. Então, no nosso dia a dia, nós somos isso. Então, por isso que Barra tem essa questão única, porque é multicultural, que você acha de tudo aqui.
Então, olha o tanto de sushi que tem na cidade. É Uma cidade verdade. desse tamanhozinho. É verdade. Porque uma coisa é você vai lá, não, tem uma comunidade grande, em São Paulo, Maringá, que é a segunda maior também. Goiânia, Cuiabá, que é coisa grande. Não, a Barra desse tamanhozinho. Mas por quê? Porque nós estamos abertos, nossa sociedade, a experimentar por conta da multicultura que nós temos. Nós estamos fechados. Não, nós aqui só comemos isso. Não. Então a gente come o peixe do rio, que é nosso. A gente come. Eu costumo dizer que se tem um prato que ele deveria ser o prato oficial da Barra, chama-se galinhada. Ai, credo, eu odeio Porque galinhada. tudo que se faz aqui. Vamos fazer uma galinhada? Mas é verdade, Não é gente, assim? todo mundo adora galinhada. Não é, não. É verdade. Vamos fazer uma campanha para ajudar alguém? E é nosso Galinhada. isso, se você for pensar bem. A gente adora galinhada. É. Então, vamos fazer vamos ajudar tanto. uma pessoa, um tratamento de saúde, galinhada. Vamos fazer um negócio para formatura, galinhada. Vamos nos encontrar para comemorar a família, galinhada, que é mais rápido, mais fácil aqui. É. Mas a galinhada, na verdade, é um desses muitos pratos que a gente trouxe para cá. É verdade. Por isso, multicultura. É verdade. A nossa Barra. E agora, comidas intergalácticas estão chegando aí também. Gente, essa história do ET, para quem não sabe, Barra do Garças é a cidade que tem o Discoporto. Então, tem ufólogos aqui na região, tem cavernas que as pessoas acreditam que vai dar numa outra dimensão, tem relatos de pessoas que dizem que viu disco. Gente, eu não relato, eu falo por mim mesmo, eu já vi. E no dia da inauguração do Centro de Cultura, não, da nossa concha acústica, eu lembro disso, que eu trabalhava na televisão na época, e estava inaugurando o Centro de Cultura, a câmera começou a pegar, olhar para o céu, e tinha um objeto voador, um OVNI não identificado no céu, e aí estava tendo show, acho que do Zé Ramalho, não lembro. E aí a câmera parou de pegar e foi pegar o objeto voador. E ficou isso, rodando a cidade um tempão. Então, quer dizer, a gente sempre teve esses relatos, e também tem aquela questão de falar que Barra do Garças é o centro geodésico do Brasil, a Gruta dos Pezinhos, então tem tudo isso. E aí o Valdo Varjão, que foi o vereador na época, né? Sim, ele era vereador, ex-prefeito. Foi ex-prefeito, fundador da cidade. Seu Valdo. Seu Valdo é bem isso, né? Essa coisa fantástica do... E foi ele que criou esse projeto do disco. Empreendedor ao extremo. Ele toda vida foi, né? Desde rapaz, ele sempre foi à frente do seu tempo. De abrir a televisão, a Record. Sim. A TV era Tainambiú. Tainambiú, isso. Era dele. Então, ele já tinha a concessão, né? Porque aqui já tinha algumas concessões. E aí abriu o SBT, aí falou, não, agora eu vou abrir também. E só que a Record, a TV Tainambiú, era uma programação totalmente local, inventava a moda local. Sim. Então, o seu Valdo sempre foi empreendedor. E na história do Discoporto, ele foi mega empreendedor. Ele foi no Jô Soares, gente. Eu lembro dessa entrevista, eu assisti essa entrevista dele no Jô Soares. O Jô Soares até brincou com ele. Então, quer dizer, o que precisa para a gente... a nave, eu preciso ter uma nave para poder... Nossa, ele brincou demais. E aí o Jô levou nessa onda da brincadeira e o seu Valdo, né? Muito perspicaz, muito inteligente. Falava algo sobre... Como é que foi? O senhor já... Não, eu nunca vi, não. Mas você acredita em Deus, Jô? Eu falo, acredito. Você já viu ele? Não. Então, a mesma coisa. Eu nunca vi, não, mas eu acredito em pessoas que já viram e eu acredito nelas. São meus compadres e tal. Então, umas tiradas, seu Valdo muito inteligente. Aí ele jogava, mas Jô, você sabia que lá tem o Rio Araguaia, e lá tem a natureza bela, e cachoeira, e não sei o quê, e lá é a Marcha pro Oeste. Então, assim, da entrevista para o Jô, seu Valdo chamou a atenção do mundo para Barra. Para Barra do Garças, foi. E aí tem uma história que contam aqui, eu não sei se é mito, nós já incorporamos e a gente fala que é verdade. Né? Que depois que seu Valdo vai no Jô, na sequência, vem Globo Repórter, é verdade. vem Record Nacional, SBT Nacional, aí vem CNN, vem New York Times, vem... Você lembra do filme que fizeram do Brad Pitt, Ali no Dedo de Deus? Sim. Foi, então quer dizer, foi internacional realmente. E aí, um ano depois do seu Valdo ter dado entrevista no Jô, já tinha noticiado em tudo quanto é lugar do mundo essa história. Sim. Com piada, em alguns momentos, outras vezes de maneira mais atenta. E aí contam de que um ano depois passa uma turma aqui em Barra, um grupo de pessoas que ia para Cuiabá participar de um congresso lá, de um evento científico. Eu não me lembro direito qual que é E aí passam por aqui, vão na prefeitura, falam, nós queríamos conhecer quem que é esse rapaz? Não,
Essa Valdo. pessoa, o seu Valdo, ele é o quê? Ele é a comunicação aqui do município? Ele é o marketing? Ele é o marketing do município. Não, o seu Valdo aí conta. Mas por quê, uai? Essa iniciativa dele, de vocês, nós fizemos agora nós estamos levando para Cuiabá isso, vamos discutir a questão de marketing espontâneo, não sei o quê. Gerou gratuitamente para o município mais de $1 milhão de divulgação. Se vocês fossem pagar para uma Globo, para o New York Times fazer uma matéria, se não sei quem, transladar equipes para cá, vocês iam gastar no mínimo $1 milhão. E não gastou nada. Como é que ele conseguiu isso? Caramba. Então a gente narra essa história, não sabemos se é. Agora né? A gente fala que é verdade. Mas eu fico impressionado como a cidade realmente se abriu para essa época. E olha que a gente já teve casos aqui impressionantes também. Lembra daquele avião que caiu aqui, ali onde é perto do Mendonça, você lembra? O caso do avião que caiu. A gente tem situações nacionais que não foram tão assim, faladas como o caso do Valdo Varjão. Porque era inédito, né? Era uma coisa assim muito sui generis. Você sabe que já existe cidade no Brasil que tem também Discoporto. Agora, uma coisa a gente tem que ser justo. O projeto do Discoporto, ele não foi feito. Não foi feito. Gente, aquele espaço que tem lá na Serra Azul não é o Discoporto. O projeto inicial do seu Valdo, que aí tem o Dionísio junto, você sabe disso. Sim. Ali tem um planetário, ali tem um mirante, né? É um projeto muito complexo. É um projeto complexo. Mas que está na... eu lembro até que o Hans Donner, olha só, gente, porque nem sabe disso. O Hans Donner, que é o designer da Globo, ele visitou a nossa cidade uma época. Eu lembro de assistir essa matéria, que eu sou muito fã dele. E ele fez um projeto um pouco acima, logo depois, né, do Discoporto, ali bem na ponta onde tem o Cristo, ele fez um projeto da Praça 500 anos. Na época, olha só, o Brasil nem tinha feito 500 anos aí na época, para uma praça desenhada por ele, gente. E não foi executada também. Nada foi executado porque a Serra Azul é um parque estadual. Tem uma série de regramentos que tem que ser levado em consideração e tal. Mas o Conselho do Parque, o próprio parque hoje, a Cris, que está lá à frente, eles estão muito desejosos, focados de melhorar as infraestruturas lá. Sim, eu também a gente pensa que esse próximo 1, 2 anos vai ter uma pequena revolução lá no receptivo. Mas essa história do Discoporto, o Aloysio, o povo pensa que é brincadeira, a gente fala assim, cara, você não tem que acreditar, você não tem que defender, mas se alguém lhe perguntar, você mora nessa cidade lá, diz que lá tem ET, falou, tem. Eu não isso vi, tem que fazer. Eu nunca vi não, mas diz que tem lá, e tem lá um negócio. Você não tem que, não leva isso para o lado da piada, né, do ridículo, muito pelo contrário. Não, é as lendas. Se a gente soubesse em números o tanto de pessoas que vêm e gastam dinheiro aqui por conta do fenômeno da ufologia, do esoterismo, né, que está ali próximo. É isso, Alex. Eu queria chegar nesse ponto. Porque o que eu vejo soubessem, assim? A gente falou, não, o ET mora lá em casa. Inclusive. Exatamente. Eu acho que a gente vai fortalecer nossa cultura, fortalecendo as lendas, essas histórias. Sim. E eu falo para todo mundo, Barra do Garças hoje é uma cidade com potencial turístico. Ela não é uma cidade turística ainda, porque a gente precisa desenvolver. Está em construção. Hoje, olha, gente, vamos falar da nossa cidade aqui. Nós temos uma cidade que é banhada por 2 rios. Temos quantas praias aqui? Umas 4 praias? Não, praia mais, né? Oficiais, né? Que o pessoal instala e tal. Mas, praias assim, boas. A gente tem aqui... O pessoal passa esses rios aí, viaja. Os acampamentos são centenas, né? Não, gente, praia de rio, não desqualificar não. Pelo contrário, são muito boas as praias. A gente tem aqui clubes de águas termais, 2 clubes. Gente, clube você paga R$5 para entrar. O clube igual Caldas Novas. Qual cidade do Brasil que tem isso? De verdade. A gente tem aqui cachoeiras. A Cachoeira da Bateia, mais de 100 metros de altura ali, um complexo de cachoeira, tirando as outras. Tem agora aquela fazenda Serra... Recanto da Serra. Gente, que lindo aquele canyon. Então, assim, aí tem fazendas com cachoeiras, com coisas lindas. A gente tem um Cristo Redentor, não é igual ao do Rio de Janeiro, mas você não paga para ir. Então, você, assim, a Gruta dos Pezinhos. Você quer ver uma coisa que ninguém dá moral? A gente tem aquela pedra fundamental, SS Arraia. Aquela pedra tem uma história imensa, que o povo até fala que foi os extraterrestres que escreveram, que aí tem toda uma lenda por trás falando que foi escondido um ouro embaixo dela. A gente tem tanto potencial. Eu moro ali 600 metros de uma cachoeira.
Pois é. Você entende? Então, assim, quanto potencial turístico tem numa cidade dessa? É uma cidade ótima de morar, tudo bem que é quente, Mato Grosso, né? A gente é rodeado por indígenas que têm uma cultura riquíssima Fantástico, também. com certeza. Então, eu acho que eu vejo que as pessoas não dão valor, às vezes, numa cidade como essa. Eu já fui no Rio, o Rio tem uma coisa, é linda a cidade e tal, mas tem a praia. Porque é rodeada de favela, são pessoas com pobreza extrema, e eu vejo a correria, o estresse do dia a dia, por mais que a praia seja maravilhosa, a gente mora num paraíso. E eu não vejo as pessoas sendo gratas por isso, Sim, entende? é uma questão de autoeducação, inclusive, né? Porque o poder público ele vai devagar, ele vai fazendo, porque é um processo longo. É muito nós dinheiro tivemos envolvido, bonito, né? bonito para se consolidar, na época nós tivemos lá, parece que foram quase 20 anos Olha de isso. trabalho. De trabalho mesmo, E em de cima, autoeducação. Porque onde é uma cidade como a nossa, a gente tem que entender que nós podemos ganhar dinheiro nos dias que nós poderíamos descansar. Sim. Né? Então, primeiro a educação é essa. No dia que tiver feriado, que for temporada. Que é quando a cidade ganha dinheiro. Cidade então turística você tem é que isso, curtir gente. outra época. Sim. Nós não, nós ainda estamos naquele modo, falando, não, eu quero curtir feriado, então você, não quero trabalhar, não importa que me pague. Então, é uma questão de autoeducação. É Aparecida do Norte. Eu tive a oportunidade de ir lá, e comércio em cima da religião, né? Em cima do ícone da Nossa Senhora Aparecida e tal, das questões do catolicismo. É gigante, muito forte. Todas as lojas são de católicos? Não. Então tem gente lá que tem os proprietários são evangélicos, outros são muçulmanos. Olha. Mas vai lá perguntar se os moradores da cidade são todos católicos? Não. Mas a cidade vive o catolicismo. em torno do negócio. Mas eu acho que é isso, eu acho que falta então um pouco a pessoa disso. fala assim, não, eu não creio, né, na religião e tal, mas aqui realmente, para os que creem, é o local de adoração. Socorro, lembra da cidade? Onde você estava aqui quando teve uma palestra de um dono de um parque temático da cidade de Socorro, de São Paulo, explicando como que a cidade cresceu ao redor da questão da fonte da água, então a fonte termal, e que tinham poderes curativos. Então eles pegam uma situação, igual a nossa região tem várias situações que poderiam estar a gente explorado do jeito bom, né? Explorar. Motes, com certeza. Eu acho muito bom a Fazenda Recanto da Serra estar explorando dessa forma, porque está tendo muita consciência ecológica, não é de qualquer jeito que você chega lá. Mas aí eu vejo, por outro lado, as nossas praias aqui sendo exploradas, às vezes, de formas que não é tão equilibrada. Tão equilibradas, então, né? Hoje, inclusive, tem as praias da Barra, né, e do Pontal também, a gente vê o seguinte, o Ministério Público e a SEMES falam, tem que ter um regramento de uso, não pode tocar o terror lá do jeito que é, não. Sim. Então tem que ter cuidado, tem que ter coleta, tem que ter capacidade de carga, tem uma situação assim. Nós temos mais de 300 ambientes de chácaras, fazendas, com córregos, cachoeiras, cânions. Olha isso. Que já é o futuro. Sim. O futuro é esses proprietários, eles entenderem que tem essa consciência, né? Eles continuam com a produção dele, né? O pasto, né? A produção agrícola, mas que aquele ambiente do córrego, ele pode ganhar um dinheiro extra. Sim. Então, Aloysio, você tem a permissão de você vir aqui na minha fazenda, você só vai me avisar, tem meu gerente, vai levar 10 pessoas. Se eles quiserem acampar, tem aquele local ali que é os pés de manga, pode dormir lá embaixo, está sempre limpo. Aí eu coloquei lá 2 banheiros, né, para atender. Investimento pequeno, constrói 2 banheiros ali, um lugar que é mais difícil, faz uma escada de madeira, acessível, não sei o quê. Às vezes nem investimento nenhum, às vezes a acessibilidade é tranquila. Então, qual que é o meu investimento quanto dono do atrativo? Às vezes 1 banheiro, 2, né? E cuidado, no caso da manutenção, né? E aí você vai levar 10 pessoas lá, vai deixar lá no meu gerente, eu cobro R$30 por pessoa para entrar aqui. Aí o guia vai cobrar mais, sei lá, mais um tanto dele, e os R$30 seu, a pessoa só ir lá tomar banho, num lugar que está correndo o tempo todo a água, e cuidar, né, não deixar lixo, você vai ter uma outra fonte de renda. É isso. Né? Eu tenho um amigo meu que ele era dono de uma propriedade dessa, que agora está começando a receber visitação. Ele fala, eu nunca fui no córrego. Eu não sabia que tinha aquele tanto de cachoeira, aquela coisa fantástica lá. E falava, ali tem muita pedra, né, o pasto e tal. E aí eu vendi.
E agora, agora eu queria ir lá conhecer. Ele falou, não, é 3 meses a fila, porque não vai o tanto de gente que quer por dia. Olha tanto isso. dia, por dia é um tanto só. Aí foi feito um trabalho, né, ambiental em É si. isso, aí para eu ir lá visitar o que eu não sabia que eu tinha aquela riqueza, eu vou demorar 3 meses para ir lá. Que era meu. Era meu. Então hoje está tendo essa consciência. As pessoas estão descobrindo as riquezas e sabendo que é aquilo que a gente está falando aqui. Sim. O turismo, a visitação, a cultura, ela atrai. Sim. Então as pessoas querem vir para cá simplesmente para viver o cotidiano das pessoas aqui, a cultura local. É verdade. Né? Então temos muito a fazer ainda. É verdade. Alex, a gente está quase terminando o nosso tempo aqui e eu queria tocar no último tema para você. A gente está falando muito de cultura, de artesanato. Eu estou muito feliz assim pela forma como a nossa região está trabalhando isso. E aí eu já fiz alguns vídeos aqui no nosso canal sobre cultura, artesanato, trabalho manual. Agora eu vou bater num tema polêmico aqui. Eu acho muito legal que o artesanato dessas cidades turísticas são muito fortes. Eu acho que na nossa região começou agora, né? Já tem muitos anos que eu vejo o artesanato aqui. E aí eu queria deixar claro a diferença de artesanato e trabalho manual. Cara, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Porque eu lembro que eu fiz um vídeo no YouTube, eu fui tão xingado lá, tão xingado, porque cancelado, porque eu falei que quem é você para falar o que não é artesanato? Eu falei, não sou eu que falei. Inclusive são dados, se eu não me engano, do Sebrae. Não, a própria Ministério porque é vinculado à indústria e comércio. É, né? É porque é uma produção de riqueza, né? Sim, sim. Então, no Mato Grosso tem uma secretaria especial vinculada à SEDEC, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Sei. Inclusive, é uma ex-secretária nossa que está lá à frente, que é a Elvira, foi secretária de sim, Cultura. conheço a Elvira, conheço demais. A Elvira, ela é expert nacional na questão do trabalho manual e do artesanato. Sim. Porque o trabalho manual, por exemplo, as fiadeiras de rede lá no Nordeste, ele é um trabalho manual, porque elas produzem em série, certo? Então tem um padrão da rede. É uma técnica, né? É uma né? técnica, né? A partir do momento que aquela rede, ela decora ela com os ícones de Lampião e Maria Bonita, ela se torna um trabalho manual artesanal. Ela entra como um aspecto... arte. Aí entra artesanato. Então, eu produzo tapete de crochê, certo? Eu estou produzindo crochê, o tapete. É uma técnica, é um trabalho manual. Né? A gente fala trabalho artesanal manual. Não é porque eu quero, esse é o conceito, né? Como você está falando. O conceito técnico é esse. Então, para a pessoa ter a carteira, por exemplo, de artesão, ela tem que provar que o trabalho dela tem arte. Tem um aspecto cultural. O aspecto cultural. Então, inclusive os nossos artesãos aqui, eles estão cada vez mais sendo capacitados nesse sentido. Que legal isso. Porque a senhora produz o tapete, beleza. Olha, a senhora vai colocar aqui, vamos trançar aqui no meio a imagem do boto. Então o tapete ele ganha um caráter artístico. Não, eu lembro até hoje, quando a gente fez esse trabalho pelo Sebrae, gente, isso deu uma repercussão. Por exemplo, o crochê. O crochê por si só é uma técnica. Então ele é uma técnica igual o desenho, não é uma técnica? Exatamente. Só que aí, por exemplo, você comprar uma linha e fazer uma toalha de crochê, é artesanato? Não. É um trabalho manual artesanal. Artesanal e artesanato são coisas diferentes. Isso é muito importante falar. Só que aí, por exemplo, eu tenho o capim dourado, ou um cipó do cerrado, que é tirado por um grupo específico, os ribeirinhos ou indígenas. Aí você pega aquele cipó, e desenvolve uma toalha de crochê. Baseada em uma interação com o meio ambiente, e ali sim é um trabalho de arte. E você sabe o que é o pior disso tudo? O pior não, o melhor. Por exemplo, uma toalha de crochê, você vai pagar aí R$100 e poucos. Estou dando um exemplo. A de crochê feita com o cipó é, sei lá, 900, 700 reais. Sim. Ela tem um valor muito maior agregado, porque ela tem o aspecto cultural e ela é um artesanato. Então, quando a gente vai, por exemplo, lá no Nordeste, tem muito artesanato. Você respira artesanato, você fica vendo, às vezes, bonequinhos feitos de um bambu específico, ou de uma madeira, ou de um barro específico, por ribeirinhos. Olha a cultura. E tá introjetado ali, né? Porque, por exemplo, eu me lembro de... Quando é que o crochê ele seria
artesanato. Então, a pessoa foi lá, colheu o algodão, fiou numa roca, fez o fio artesanalmente. Aí ela produz uma toalha. Uma toalha. Não, aí ela produz uma toalha e tudo aquilo está agregado. Ela vai provar, vai mostrar, olha, essa toalha aqui, por que ela não é uma toalha que custa R$50, ela custa 500? Mas é uma toalha? Falou, não, mas olha aqui. Tá vendo? Essa é a técnica. Olha, eu fui, plantei o algodão, colhi o algodão, fiei na roca, cantando as músicas que as minhas bisavós cantavam, porque tem tudo isso também. Sim. E desse fio feito, aí sim, de maneira artesanal e não industrial. Sim. Porque eu compro o tubo industrial. E é feito a partir de um grupo cultural. De um grupo cultural. O grupo então, cultural. Aí, a gente realmente precisa ter esse entendimento. Né? As pessoas acham que têm que entender que aquilo que é artesanal nem sempre é mais caro. Mas, por exemplo, vamos supor, eu vou comprar uma cerveja. A cerveja, não tem a cerveja artesanal, ela não é mais cara que as outras, porque o processo, tem todo um processo diferente. O artesanato, esse processo também é diferente. É diferente de uma técnica, um crochê. Mas a Luísa, eu fiz à mão, tudo bem, é artesanal. Mas o artesanato, não, cadê o caráter artístico, cultural? Não tem. Isso. Artístico, às vezes, pode até ter. Mas eu mesmo fiz o desenho e tal, mas e o grupo cultural que aquilo está envolvido? Isso, exatamente. E a gente chegou a esse consenso, né? Se você consegue juntar o trabalho manual com arte, sim. Aí beleza, aí virou essa característica, né? E é bom deixar bem claro, gente, nós não estamos desvalorizando o crochê, o patchwork, não, pelo contrário, tem trabalhos lindos, ou mesmo, por exemplo, o trabalho feito com reciclagem. Gente, é lindo, mas é um trabalho manual. Se a gente tivesse um grupo culturalmente específico que desenvolvesse trabalhos artísticos com lixo e aquilo fosse a reciclagem que produz arte, né? Aí sim, é um grupo, é um artesanato. Isso, Então é muito simples, né? O trabalho manual é como se fosse maquinal pelo homem, né? Sim. Ele é uma técnica, mas ali não tem o subjetivo. Sim. O subjetivo que esse curso Sebrae que você fez, eu me lembro de falar o seguinte, olha, pessoal do crochê, vamos virar artesanato? Vamos. Então costurem lá, ou façam lá a imagem do boto, do IP. Sim. Né? A gente falava assim, por exemplo, pano de prato. Pintura em pano de prato. Sim. Eu estou pintando, legal. Então aí você já tem uma expressão artística. Quais são os elementos culturais que a gente pode estar colocando ali? Exato, para você de fato agregar valor. Então, ao invés de pintar um elefante, que não é da nossa fauna, pinta uma paca, né? Uma cutia. E até, por exemplo, eu vou fazer com um tecido que é feito baseado numa tinta que é utilizada com a cor do não sei o quê. Você entende? Então, assim, é isso. Então, está esclarecido agora para quem tinha dúvida. E assim, quem tiver dúvida, não somos nós, né? É conceito. É um só conceito, entrar no Ministério da Indústria e Comércio, aqui no Estado de Mato Grosso, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para entender. Lá tem o conceito. E aí só emite a carteira de artesão se comprovar, porque a gente tem que fazer o vídeo. Nós emitimos ano passado, conseguimos emitir quase 50 carteirinhas. Olha que legal isso. Para os artesãos locais. E eles sabem, eles tiveram que produzir, eles fizeram fazer um vídeo mostrando a produção, eles produzindo artesanalmente, explicando, agora eu vou desenhar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou usar esse elemento, essa semente da natureza. Que legal. Vou pegar essa madeira aqui, vou fazer tal coisa. Né? Então, quem está no meio hoje dessa produção, ele sabe o que a gente está falando. Que bom, eu fico feliz, Alex. Alex, vamos para o nosso último bloco aqui. Quero mais uma vez agradecer você aqui. E nesse último bloco, a gente pede o seguinte: queria que você indicasse um livro, um filme ou uma série, alguma coisa que está falando que eu acho que é forte para você, que tem algum aspecto cultural ou algum aspecto que marca você nacionalmente, internacionalmente, para quem está em casa, para quem está ouvindo esse podcast. Olha, o livro tem um que me tocou muito. Quando a gente está falando dessa questão do cultural dos últimos tempos nossos, né, que é O Ócio Criativo, de Domenico De Masi, filósofo italiano, que ele é uma referência hoje mundial para o pensamento do que é a produção para o futuro em manter qualidade de vida para o indivíduo. Sim. Que é algo que ocorre. Você viu esses dias que saiu começaram a falou, podia a sexta-feira emendar, realmente. A gente trabalhar de segunda a quinta e começou uma brincadeira, mas já existem diversas empresas no país que estão fazendo isso. Estão colocando meta, Luísio, nós vamos trabalhar de segunda a quinta. Você tem que produzir isso. O que você der conta é quinta-feira, você vai ter 3 dias de
lúdico. Para aumentar a produtividade, né? A produtividade, você saber que você vai ter mais um dia de descanso, de fazer o que você quiser. Que o Domênico de Masi fala de o ócio criativo. Ou seja, eles entenderam lá na Europa, né, isso já no final dos anos 80, hein? Ele escreve entre 90 e 2000 esse livro. E ele dá palestra no mundo todo, ele discute muito isso. A produção na Europa entendeu que graças às tecnologias, à automação, não sei o quê, o trabalho que eu antes demorava 8 horas por dia para realizar e produzir X números de produtos, com a automação, com a técnica desenvolvida, eu posso fazer isso em 4 horas. Eu não preciso mais de 8 horas. Naturalmente, o capitalismo podia dizer o seguinte: não, então beleza, se você faz o mesmo tanto em 4 horas, eu quero que você faça dobrado em 8 horas. Só que esse capitalismo, esse olhar mais recente, mostra o seguinte: não tem tanta gente, não adianta você produzir demais, não vai ter gente para consumir. Para comprar, Então, o que você precisa para manutenção e expansão equilibrada? Eu preciso manter aquela produção de 4 horas. Então, lá na Europa, o que fizeram a experiência? As empresas começaram a fazer. E aí vira o livro dele, porque ele veio isso em loco. E aí ele propõe: eu vou te pagar o mesmo tanto que eu te pagava por 8 horas, só que você vai trabalhar 4. As outras 4, você vai investir em você. Que massa. Então, isso. Tem gente que vai praticar esporte, tem gente que vai investir em uma outra profissão, Isso vai aumenta estudar. a qualidade de vida, né? Tem gente que eu quero aprender a pintar, então fazer um curso de pintura em artes plásticas, de escultura. Tem gente que vai ficar com as pernas para cima, ocioso, escutando música, vendo a janela. Então ele fala que o ócio criativo é essa perspectiva no mundo da produção, de que cada vez menos as pessoas vão ter que ter menos tempo para produzir o que a gente consome e mais tempo para qualidade de vida. E produzir intelectualmente, escrever, pesquisar, né? Então esse livro me tocou muito naquela época. Como é que chama o livro mesmo? O Ócio Criativo. O Ócio Criativo. E assim, tem algumas críticas a ele que tá vendo? A gente está trabalhando cada vez mais porque estamos fazendo uma coisa, já tem uma outra profissão. Então, eu sou advogado até meio-dia, arquiteto até 6 horas, e trabalho com não sei o que, mentoria até meia-noite, porque a gente quer consumir mais e tal. Mas a ideia dele é essa, falou: olha, o mundo teria que caminhar naturalmente para essa perspectiva. A gente consegue produzir com menos. O robô está produzindo. O cara vai lá, dá um comando, insere os materiais, produziu, ele tira os materiais, aí tem a venda, tem o transporte, que nos Estados Unidos hoje já tem experiências das vias inteligentes, acho que você já viu? Sim. De Miami até Boston, carrega o caminhão não tem mais caminhoneiro. Já tem. Não, e agora os carros já estão fazendo isso, né? É a via, o 5G, né? De Miami a Boston, me parece, uma highway lá e tal. Os caras carregam aqui, dá o comando, o GPS toca o caminhão, até Boston ele encosta, a galera descarrega. Então, isso aí vai gerar o desemprego? Não. O cara que é o motorista do caminhão, ele vai ter que ser preparado para ser o cara que vai operar, o cara que vai criar, vai melhorar o software, ou, enfim, vai trabalhar com... Não, eu quero que meus caminhões todos tenham um design único, então esse cara ele vai pintar. É o que a gente estava falando agora há pouco sobre a cultura indígena também, né? Na minha profissão... arquitetura, todo mundo está tendo uma evolução tecnológica muito grande e com as inteligências artificiais a gente vai se tornar operador delas. Hoje em dia a gente está tendo acesso, a gente não está sabendo como lidar, mas daqui a uns dias tudo que você precisar, a própria inteligência vai fazer e você, por exemplo, o designer hoje, antigamente ele fazia tudo. Hoje em dia, os programas e as inteligências artificiais já fazem por ele. Então, o que ele faz? Ele faz juntar. Abastece, né? Entendeu? E a criação corre lá. É isso. É isso. Então, assim, esse livro é muito revolucionário. E eu vejo que aliar a produtividade a esse ganho de qualidade de vida é um dos caminhos do futuro, né? E aí, como filme, eu gosto muito dos clássicos, né? Eu sou daquele que assiste 10 filmes. 20 vezes o mesmo filme. Sei. 30 vezes o mesmo filme. Eu tô lá, de repente,
O Curioso Caso de Benjamin Button. Vou Nossa, assistir que de filme é novo. muito bom. Vou assistir outra vez. Pá, Sonho de Liberdade. Vou assistir de novo. Eu tenho isso, né? E até uma característica de autismo, de você ter um padrão, de você ter um lugar comum que você gosta de estar revisitando O sempre. tempo todo. É um espaço de segurança e de empatia com aquilo que você faz, né? Então, assim, eu tenho isso de escutar as mesmas músicas. Então, eu vivo nos anos 80, basicamente, né? Minha setlist aqui, ela é anos 80, tá lá. Desde o nacional, o brega, o romântico, o rock, o pop, o dance. Então, eu curto muito essa produção que foi feita anos 80, 90. Ah, que E bacana. filme, eu tô lá direto. Mas tem muita coisa boa. E a tecnologia ajuda. Esses dias Ajuda, a gente nossa. assistiu o Top Gun, Maverick. o Maverick. Que produção, que coisa Eu não fantástica. assisti esse filme ainda, eu vou assistir pra ver, vou dar Não, opinião. aí quem viu que os caras fizeram em 86 com o que tinha e o fizeram agora, rapaz, os caras produziram massa também lá atrás, né? Então curto muito o que tem de... E tô doido pra assistir A Baleia, né? É, eu vou Ganhou assistir o também, eu não assisti Oscar e tal. ainda. Dizem que é muito bom. Então, esse entretenimento, assistir aquele filme baseado no videogame, o filme não, a série, o Lost of Us, Ah, é? baseado no game, né? Sim, diz que é muito Nunca bom. joguei, minha filha joga pra caramba, jogou muito, e ela me conta, né? E é assim, é ipsilítere com o jogo e tal. Mandaloriano, então sou fã do Star Wars, direto assistindo. Também, esse eu gosto. Você assistiu The Mandalorian e tal? Então, cara, a gente tem uma possibilidade gigantesca, sabe, de entretenimento de qualidade para a vida e não de simplesmente você estar cego e parado, né? Mas é um desafio, voltando lá no começo, é um desafio a gente escapar do entretenimento Sim. e viver mais com as pessoas. Sim. Luiz, você vê, nós estamos falando de cachoeira, né? Ah, cachoeira. Eu tinha uns 2 anos que eu não ia na cachoeira. É, quem E mora aí, aqui é desse jeito. Há uns 30 dias atrás eu combinei com o Jean, tem o sítio Paz e Vitória aqui, que é no Complexo do Bateia, que eles estão normatizando para visitação. E aí nós fomos fazer um programa dos meninos do Giro Geek lá. Sim. E aí eles foram gravar, eu falei, vamos lá. E eu fiquei deitado na pedra lá, água correndo. Falei, cara, isso aqui que coisa fantástica ter essa possibilidade de interagir com a natureza. E muitos da Barra sequer foram na cachoeira. Não, na é. vida. Na vida. Na vida. Tem gente que fala, não, eu sei que tem cachoeira, mas nunca fui, não. E aí, diz que lá cai, que é perigoso cair e morrer. Tudo com cuidado. Gente, eu quero né? ver quem subiu. Eu subo o Cristo a pé, né? E desço o complexo de cachoeira ali, ó. É em torno de 4 horas de passeio. É muito bom. É muito bom. Você sai energizado, revitalizado, limpo, É né? muito Literalmente limpo. Então, vale a pena. assim, eu penso que a gente está vendo uma época tão fantástica da sociedade. Sim. Temos esse momento de triste, né? Desse ódio gratuito, dessa coisa de estimular o conflito. A gente falava, né? A gente está sem paciência eu não admito que falem assim comigo, que me questionem assim, que me questionem assado. Então a gente está vendo uma época tão fantástica, ao mesmo tempo complexa nesse coisa do relacionamento humano. Sim. Então vamos fazer o seguinte agora para finalizar. Faz um convite para quem está assistindo e visitar o Centro de Cultura, quem mora aqui na região, né? Acho importante isso porque eu quero que você explique o que está acontecendo lá agora para chamar quem está assistindo, porque o Centro de Cultura aqui da nossa região tem sempre apresentações, tem sempre exposições, então acho importante a população daqui ou quem é daqui da região também próximo vir conhecer, né? Lógico, é um equipamento cultural, acho que único, né, entre Cuiabá e Goiânia. Único mesmo. Nós temos um auditório que praticamente toda semana tem atividades lá. Então, atividades privadas que nós somos parceiros, né? Atividades artísticas. Tivemos show mês passado da Nereja, né? Que é uma menina que surgiu. Ela não é daqui, mas fazia faculdade e surgiu aqui na cena musical, foi para o The Voice e hoje faz sucessão em Goiânia e está com as portas abertas para o mundo. Então, ela veio, fez um show intimista lá, foi super legal. Né? Agora, nesse momento, nós estamos tendo uma exposição do sócio educativo de Barra do Garças, então, uma exposição fantástica, produção artística dos meninos, né? Dos jovens que estão lá internados, né? Com artes, pinturas, esculturas,
reciclagem artesanal E tudo está à artística. venda, viu, pessoal? Quem quiser. Tudo à venda, porque tudo é para comprar mais material para produzir mais. E o mais legal, estão expondo também do lado de fora, tem um espaço lá, quando eles estão com plantas, mudas de plantas, que para mim é o mais bacana desse processo todo, esse trabalho todo que é feito lá no socioeducativo, de troca dessas mudas por um livro. Porque as monitoras, os profissionais que lá trabalham, me informaram que a média de leitura deles lá é de 4,2 livros por mês. Nossa, gente, olha então, isso. Olha só, a média 4,2. nacional é algo risório. Menos de um. E eles é 4,2 por mês. Aí você pode falar, mas eles estão reclusos, né, e tal. Mas eles têm diversas atividades lá. Esportivas, psicológicas, psíquicas, de trabalho de grupo e tal, de educação e de arte. Cara, que legal. E ainda eu fico tão feliz com isso. E aí tem esse prazo de ler, né? E eu acho, um trabalho fantástico dos profissionais do socioeducativo, e estão lá expondo hoje, ontem, né? E hoje ainda, o dia inteiro, né? Na quinta-feira. E voltarão várias outras vezes, porque já falei, olha, isso aqui não pode ficar. Um trabalho como esse tem que ser mostrado à sociedade, que é isso que ocorre, né, em termos de recuperação. Então lá nós vamos ter diversas homenagens a artistas, né? Inclusive você é um deles que a gente precisa, né, fazer aquela... Já me chamaram várias vezes. Aquele o projeto que você participou, que é fantástico. Nós temos uma série de atividades culturais que já estão previstas por ano, e lá ocorrem toda semana diversas atividades culturais, né? Nós temos 2 corais que ensaiam lá, um segunda, um quinta. A gente tem o IFMT, que deve retornar logo com a oficina de teatro deles lá, legal, que ocorre na segunda. Temos oficinas de música no sábado, de instrumento, professor Michael. Temos ensaios lá das juninas, que às vezes ocorrem lá. Então, lá é o espaço hoje que está... Culturalmente falando, está crescendo, né? E dali nós vamos levar para os bairros esse ano. A legal. gente tem um projeto que deve começar agora em maio, um programa chamado Oficinas de Cultura nos Bairros. São 20 oficineiros, mestres, né, da arte, então, da pintura, da escultura, do artesanato em barro, em bambu, música, dança, capoeira, hip hop. E eles vão dar oficinas nas escolas, uma parceria com a Secretaria de Educação, né, onde no contraturno nós vamos ter aí eles trabalhando uma média de 8 horas por semana cada um, com as crianças, adolescentes e o bairro, né, as pessoas do bairro. Então, esse programa é revolucionário, que a gente quer deixar ele previsto no orçamento para sempre, né, para que nós tenhamos todas as semanas a oferta para as comunidades vamos dizer assim, externas ao centro, a oportunidade de ter acesso à produção artística. Nossa, que legal, Alex. Eu fico muito feliz, E, gente, quem não mora na nossa região, eu faço esse convite, né, Alex? Vem conhecer Barra do Garças, que é uma cidade com um monte de belezas naturais. Igual a gente estava dizendo aqui, são cachoeiras, praias, clubes de águas termais por um preço... Assim, são descoporto, cavernas, grutas. Então, assim, é uma cidade demais, que vale a pena. A natureza, a gente respira a natureza aqui. E a questão cultural também, que cada dia que passa está crescendo. Tem aquele projeto Onça Pintada, né, que a gente está vendo também. Sim, com certeza. Então, assim, tem muita coisa bacana na cidade para conhecer. Quem não conhece, está feito o convite, tá? E, Alex, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui. E eu espero que venha outras vezes também, tá? Falar mais de cultura, mais de turismo, de espiritualidade, de pessoas. Tamo junto. Eu agradeço o convite, estou à disposição sempre. Que isso. Obrigado, pessoal. E esse foi mais um Pode Isso, Aloysio. Obrigado você por ter assistido mais um episódio e até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.